Vamos para Mateus, primeiro capítulo. Eu assumi um compromisso durante este ano, todas as vezes que pregar pela manhã, estarei pregando sobre a genealogia de Jesus. E a gente vai olhar para cada personagem desta história de Deus, a história da salvação, o DNA da salvação. Então, já faz um bom tempo que eu preguei aqui, eu acho que uns 2 domingos atrás eu preguei sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus se identificando como Deus da tríade patriarcal. Quando lembrasse de Deus, iriam se lembrar do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que tem 3 fundamentos básicos: o Deus que chama, o Deus que abençoa. O Deus que chama é o Deus de Abraão, o Deus que abençoa, o Deus de Isaac, e o Deus que transforma, o Deus de Jacó. Então Deus se identifica na história, se apresenta à humanidade dizendo: eu sou o Deus que chama o homem, eu sou o Deus que abençoa o homem, eu sou o Deus que transforma o homem. E hoje a gente vai ver a história de Judá e Tamar, ok? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez, ok? A Judá e a seus irmãos. E aí a relação de Judá gerou de Tamar. Gênesis 38. Logo quando comecei, depois de um tempo, eu li a Bíblia e a gente vai, é uma história que não tem como a preocupação ser tão cronológica ou sistematizar todos os acontecimentos um atrás do outro, mas eu ficava inquieto quando eu começava a história em Gênesis 37, que nos conta a história de José, e parece que havia um espaço onde entrava Judá e Tamar, e depois voltava para José. A partir do 39 você vai ver que a história continua. Mas há uma preocupação em relatar uma história que tem uma certa desconexão daquilo que Deus está contando através de José. Mas é porque Deus tinha todo um cuidado com a história da salvação que Ele está estabelecendo, e de Gênesis 38, mais até do que a história de José, está sendo relatada a história da salvação de Deus para a gente. 38:1. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho. E o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho. E este deu à mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, e o seu primogênito, o nome dela era Tamar. Está vendo? De uma relação Judá e Tamar. Quem é Tamar? É a filha ou a esposa do primeiro filho. Então não é da relação de Judá com a sua esposa Sua que se desenvolve a história da salvação, mas é a história do sogro com a nora. Vamos ver o que Deus quer nos falar sobre isso? Senhor, estamos diante da Tua palavra, da história do Senhor, sendo escrita através de homens imperfeitos e de coisas tão inacreditáveis. Qualquer um de nós, se fôssemos escrever essa história, com certeza seria diferente. Mas o Senhor foi se revelando através de relações humanas
tão estranhas para mostrar o teu amor, a tua graça e o teu perdão. Fala conosco nesta manhã em nome do Senhor Jesus. A minha preocupação quando decidi falar sobre isso, a primeira é que você entenda que cabe todo mundo na família de Jesus. Então esse é o primeiro alerta que eu gostaria que ficasse na sua mente a partir da genealogia de Jesus, que todo mundo cabe. Não importa quem seja, de onde vem, de quem é filho, sua história, seu passado, o que já cometeu, cabe todo mundo na família de Jesus chamada igreja. Aqui é a história das pessoas que têm as histórias mais perversas, perdidas, e daquelas também que quase não erraram na vida. Este é o ambiente onde todo mundo pode se sentir bem. A segunda coisa, preocupação que eu tenho quando falo sobre a genealogia, eu gostaria que isso ficasse em sua mente, é que se uma pessoa se converter numa história familiar mais tenebrosa possível, a história daquela família valeu a pena. Então, se alguém em certo momento olhou para Deus e o reconheceu como Senhor, olhou para Jesus e o reconheceu como Salvador, a história desta família valeu a pena. Porque tem história de famílias que a gente olha, por que essa família existiu? Por que eu vim dessa família? Quantas vezes eu já encontrei gente dizendo, culpando a sua família, o seu DNA, a sua história familiar, dizendo, se eu fosse filho de outro homem, eu seria uma pessoa muito melhor. Mas ao pensar na genealogia, essa é a ideia. Se alguém se converte, em qualquer família valeu a pena. E Judá é o filho de Jacó, o quarto filho. Possivelmente, ele não seria aquele que continuaria a história da salvação por ser o quarto filho. Mas não é porque ele é bom demais, é que ele consegue, quem sabe, ser um pouquinho melhor do que os outros três. Ou a graça de Deus é tão grande que consegue invadir um homem que não consegue produzir um filho bom. Ele não tem a capacidade de produzir um filho bom que possa dar continuidade à sua própria história. Já pensou que homem é esse? Que tem 3 filhos, 2 não prestam, o terceiro ele coloca de lado, dizendo, se os 2 não prestarem, esse daqui também eu não vou envolver na minha história. Mas o interessante é que a partir deste homem com uma história tão complicada, Israel começa a se identificar com o seu nome. Tanto é que quando todos são levados para o cativeiro, permanece Judá, a tribo de Judá, que dá continuidade à história de Deus. Deus escolhe este homem e através do seu nome ele vai escrever toda uma história. Ao mesmo tempo que dentro do nome de Judá, apresenta-se também o nome da primeira mulher das 4 mulheres que aparecem na genealogia: Tamar, Raabe, Ruth e a mulher do adultério de Davi. São as 4 mulheres que aparecem na genealogia. Um pouco estranho, sabe por quê? Todo judeu que se entendia como judeu, que se via como judeu e entendia a qualificação de ser judeu, fazia a seguinte oração: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou escravo, não sou gentil e não sou mulher. Eu te agradeço, Senhor, porque eu não sou escravo, não sou gentil e não sou mulher. E aí vem Jesus e passa a contar a história do seu nascimento, e ele coloca 3 mulheres. Sabe aquele tipo de gente que a gente diz, não é meu parente? Todo mundo tem isso na família, não tem?
fala o nome dele, fala bem assim, não, é um primo distante, terceiro primo, lá de longe, conheci esses dias. Não tem aquele tipo de gente que a gente não gosta de se identificar. Deus o livre, a hora que ele aparece na festa da família, você se esconde e diz que ele não me acha. Fala, por que tem meu sobrenome? Não tem gente assim? Todo mundo tem. Todo mundo tem um louco na família. Que a gente fala, por que surgiu? Como pode? Pode ser alguém muito distante, que é o que a gente mais deseja, já que tem que ter alguém assim na família que seja distante. Mas às vezes é o irmão, às vezes é a irmã, às vezes é o filho, às vezes é o pai. Pai que a gente se esconde, a gente sai da cidade porque a gente quer desvincular a nossa história dessa pessoa. Mas Jesus não. Ele coloca os desqualificados culturalmente falando na sua história. E aqui a primeira verdade da história de Judá e Tamar. Que na família de Jesus cabe os desqualificados. Que na família de Jesus cabe quem ninguém quer. Cabe as pessoas que a gente não gostaria que fosse familiar da gente, mas Jesus diz, pode ser meu parente. Cabe o pai desprezado pelos filhos. Cabe o filho desprezado pelos seus pais. Cabe o adolescente, o jovem delinquente abandonado pela sua família, no vício do crack, das drogas. Cabe os desqualificados. Cabe a filha da prostituta abandonada pela sua mãe, esquecida em um prostíbulo, e que tem como signo da sua história ser a mesma coisa que a mãe foi. Depois de muitos anos, ela se encontra aos 30 anos e pergunta quem é a sua família. Não sei, fui abandonada na infância. Cabe. São essas pessoas que Deus chama para fazer parte da sua família. Eu não sei em que momento da história a igreja se encheu de moralismo sobre a verdade de Deus, a verdade do amor de Deus e da graça de Deus, e a gente fica elegendo os eleitos de Deus a partir de uma qualificação moral de nós mesmos. Como pastor, não são poucas vezes que já escutei, essa pessoa não pode fazer parte disso, essa pessoa não pode ocupar este lugar, essa pessoa não... Eu pergunto a você, quem é qualificado para fazer alguma coisa para Deus, se não for a partir dele mesmo? Se na história de Jesus cabe Raabe, a prostituta Raabe, que daqui a alguns dias a gente conversa sobre ela, se na família de Jesus cabe um malandro chamado Judá, por que a gente fica qualificando aqueles que devem pertencer ao grupo seleto de Deus chamado igreja? Porque aqueles que têm as histórias mais terríveis não se sentem à vontade quando estão em nosso meio. Philip Yancey, num livro chamado Maravilhosa Graça, nos fala sobre a história de uma prostituta que estava buscando sair da sua vida de prostituição. E aí alguém chegou até ela e disse: por que você não vai a uma igreja? Ela falou: por quê? Lá eles vão me fazer me sentir muito pior do que eu já estou me sentindo. Judá é o garoto que decide ganhar uma grana em cima do seu irmão quando está sendo vendido.
Sabe aquele negócio de José, vamos matar o sonhador, aquele negócio, mancha as vestes, joga na cisterna, vamos lá, vamos matar. De repente ele fala, gente, tem uma coisa muito melhor, se a gente mata ele não dá lucro nenhum, vamos ganhar uma grana em cima dele, capitalista, já lá atrás, né? Passando ali os egípcios, vamos vender, 17 anos dá um belo de um escravo. E a história continua, José é vendido, e no capítulo 38 fala que ele se desliga da sua família. Se casa com uma filha de um homem chamado Ira. Tem o primeiro filho, com o nome Er. É tão ruim esse primeiro filho de Judá, é tão ruim que Deus fala, eu tenho que matá-lo. Já deu para imaginar? Você tem um filho que Deus fala, não dá para tê-lo no mundo, eu tenho que acabar com ele. É o que diz ali, não estou sendo nem um pouquinho trágico nisso não. Olha lá, o verso 7. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Dá para imaginar alguém que vai cometendo tanta coisa contra Deus, afrontando a Deus, que Deus fala, amigo, a gente só caminha se tiver arrependimento. E o que é arrependimento? É o cessar de um conflito, é o cessar de uma briga. Então, se você se arrepende, o conflito acaba e a vida prevalece, e a gente caminha junto. Porém, se você não se arrepende, eu tenho que me arrepender. Mas como eu não erro, como eu não tenho em minha capacidade de errar, eu estou sempre certo, Deus, dizendo, a minha forma de me arrepender é destruindo a outra parte. Eu destruo o erro, porque eu não posso reconhecer meus erros, porque eu sou um Deus perfeito. Por isso que Deus destruiu a humanidade, e a declaração é que Deus se arrependeu de ter feito a humanidade. O arrependimento de Deus é a destruição do erro. Então, vamos caminhar. Mas você precisa se arrepender. Não se arrependeu, te mato. Porque alguém tem que cessar o conflito através do arrependimento. Aí ele tem o segundo filho, Onã. Mas Tamar já está na história. Ela se casa com o primogênito. Ele é ruim ao ponto de Deus ter que matá-lo, e é ruim ao ponto de não ter nenhum filho. E culturalmente falando, a mulher que não tem filho se casa com o irmão, o próximo da fila. Aí Onã se casa com ela. Mas Onã fala o seguinte, se a mulher que se casou com o meu primeiro irmão, não teve filho, e agora se casa comigo pelo simples fato de ter um filho, para que ela tenha dignidade de mulher, quando tinha relação com ela, na hora de chegar ao ponto máximo, ele ejaculava na terra. É o que diz a Bíblia. Para não dar filho a Tamar. Ok. Deus olha para isso e fala, amigo, também não dá para ver você existindo assim. Verso 10, verso 9 e 10. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o seme cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isto, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Deus mata os 2 filhos de Judá. Deu para entender que ele não tem a capacidade de fazer um filho bom. Não precisa ser bom demais, ele só precisa ser um pouquinho bom, porque a graça de Deus, fazendo com que a gente seja um pouquinho bom, Deus preserva a gente. A gente não existe porque a gente é bom demais, porque a graça de Deus permitiu a gente ser um pouquinho melhor, e aí Deus fala, não dá para deixar você existir. Mas os filhos de Judá não têm essa capacidade de ser um pouquinho bom, ao ponto de Deus permiti-los viver.
Morre o segundo filho e Tamar continua sem filhos. E aí vem o terceiro, Selá. Judá fala, é o seguinte, o menino que está aí não dá para ser pai de ninguém. Você vai ter que esperar esse garotão crescer, virar homem. Depois dos 18, quem sabe, a hora que ele tiver condições, ele se deita com você e te dá o filho. Então você espera, passa aí um processo longo de espera até o terceiro filho virar homem. O terceiro filho vira homem. Mas Judá se esquece, ou se finge de esquecido e não entrega o terceiro filho a Tamar. Aí vem a história perversa por detrás disso tudo. Ele está vivendo o luto da sua mulher, Judá, quando se ela já está adulto, sua mãe morre, Judá fica viúvo, ele passa por um processo de luto. Quando ele está se recuperando do luto e voltando para a cidade, Tamar tem um plano. Se veste como uma prostituta, como uma meretriz, se coloca na porta da cidade, diz, a hora que ele passar por aqui, vai se deitar comigo. Judá, quando está retornando do luto, sem grana para pagar o serviço da prostituta, sem condições de dar a ela o dinheiro necessário para um momento de prazer, é encantado por aquela mulher que é a sua nora, que está à porta da cidade, seduzindo, jogando todo o seu charme, o seu rosto está encoberto, ele não consegue saber quem está por detrás daquilo tudo. Seduz o homem, se deita com ele, e ele fala, mas eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu prometo que amanhã, nessa semana, eu mando uns cabritos, umas ovelhas aqui para você. Ok, mas eu preciso de uma garantia. Ok, está aqui o meu cajado. Ela pega o cajado e guarda. Na história da família de Jesus, primeiro cabe os desqualificados, segundo cabe as histórias mais perversas e tenebrosas do ser humano. Dá para imaginar o que é isso? Agora a igreja de Jesus, como família de Deus, cabe essas histórias que a gente não tem coragem de contar para os filhos. Você tem coragem de ler Gênesis 38 para um filho de 12 anos? Você tem coragem de fazer isso daqui uma historinha para contar para as nossas crianças num domingo à noite? Você tem coragem de abrir Gênesis 38 para evangelizar alguém? Você tem coragem? Eu fico lendo aqui, falando de sêmen que cai na terra, eu percebo os olhares de vocês, dizendo, pastor, essas coisas, toma cuidado, não diz isso não. Eu estou dizendo o que está na Bíblia, porque a gente fica envergonhado de tamanha safadeza que está dentro dessas relações. Eu quando comecei aqui, eu já dei uma olhada para ver se o Felipe não estava por aqui, para ele não me ver contando isso, porque tudo que eu falo aqui, eu chego em casa, ele fica repercutindo. Esses dias eu cheguei em casa, mandei desligar o Wi-Fi aqui, cheguei em casa, fui mexer, ele falou, seu papai, na hora que deita na cama, você disse que a gente tem que desligar o Wi-Fi. Aí eu falei, mas você está ouvindo, hein, amigo? Porque são histórias que traz sobre nós a vergonha. Não dá para imaginar o meu pai fazendo isso. Não dá para imaginar o meu avô sendo esse homem. Não dá para imaginar na minha família uma história como essa. Mas na família de Jesus, na genealogia de Jesus, cabe as histórias mais pervertidas, vexatórias, vergonhosas. DNA da salvação está sendo escrito por histórias tão complicadas, complexas, essa ironia de Deus que decide fazer com que seu filho nasça a partir de relações como essa.
E aí depois de 3 meses, os fofoqueiros de plantão chegam até Judá e dizem: ó, ela não esperou selar não, já se casou, Judá. O que diz a lei? Ela tem que morrer. Traz para o centro. Vamos matar Tamar, porque ela adulterou. Mulher pervertida. Vamos acabar com a história dela. Quando ela chega no centro para ser morta, ela está com o bastão de Judá nas mãos. Vai me matar, Judá? Eu sou a mulher, a prostituta que você se deitou há 3 meses. Foi você que colocou um filho aqui. Sabe esse garoto que cresceu e virou homem? Você prometeu há anos que ele me daria um filho. Você não é justo, Judá. Você não é verdadeiro, Judá. Judá, eu estou com esse bastão na mão e fui forçada a me disfarçar como prostituta para me dar dignidade, para não ter os meus direitos roubados. Foi a forma que eu escolhi, por mais absurda que seja, para ter as minhas feridas emocionais de 2 lutos e não ter um filho, ser um pouco sarada. Na história da família de Jesus, cabe àqueles que tiveram seus direitos roubados. Na história da família de Jesus, cabe gente que foi injustiçada. Na história da família de Jesus, cabe àqueles que foram machucados no seu emocional por pessoas que não respeitaram os seus direitos. Por gente que foi violada no seu direito de ser gente, de construir história. Na história da família de Jesus, cabe crianças que foram abusadas, que tiveram seus direitos roubados. Na história da família de Jesus, cabe gente que se tornou homossexual na fase adulta, porque foi abusado lá na infância, e através do Evangelho pode ser restaurado. Cabe gente que nem sabia o que era, mas foi lá na infância, um monstro, destruiu seus direitos, machucou a sua alma, feriu seu coração, e ele se tornou alguém que não queria ser. Você acha que Tamar queria ser prostituta? Você acha que Tamar queria estar à porta de uma cidade se oferecendo? Foi tudo aquilo que foi acumulando durante a vida, fez essa mulher se tornar isso. Mas nós não. A família de Jesus, tem gente que não entra, tem gente que não cabe. A salvação é uma história muito pervertida para a salvação chegar à terra. Gente que mesmo lutando contra muita coisa na sua vida, foi obrigado a viver aquilo. E por viver aquilo se tornou alguma coisa que nunca queria ser. Cabe dentro da família de Jesus. Na história da família de Jesus, cabe gente que deveria morrer, mas pelo desejo de carregar a verdade em seu coração, Deus permite viver. Quando ela chega com o cajado e coloca na cara de Judá, dizendo: você é pai dessa criança. A verdade que está por detrás dessa história tão perversa, tão tenebrosa, que se a gente pudesse, no nosso moralismo, na nossa hipocrisia,
na nossa falta de capacidade de ver Deus nisso daqui, porque Deus é santo. Onde já se viu um Deus santo se meter numa historinha dessa? Onde já se viu um Deus perfeito entrar num emaranhado desse? Onde já se viu Deus permitir que Judá saísse dali e fosse para um canto para cometer tamanho absurdo? A gente tirava Gênesis 38, porque a história de José é tão mais bonitinha, é tão perfeitinha, é tão ideal, não é? Aquele menino injustiçado tipifica Jesus, vai para a prisão, aquele negócio todo de um sonhador. Deus estava com ele e o fazia prosperar. Foge da mulher de Potifar, que era uma beldade. Ele sai adânico, pelado, não querendo ser, parece tão boa para ser a história da família de Jesus, mas aí Gênesis 38 entra com esse negócio todo. A gente diz: Deus, para que isso? Por que Deus, Senhor, entra em história como de Gênesis 38? É porque Ele entra na história de muita gente parecida com a história de Gênesis 38. Ele entra em famílias, e mais famílias, e famílias, e famílias que têm a história de Gênesis 38. Ele entra, ele invade essas histórias, carregadas de mentira, carregadas de hipocrisia, de injustiça, e diz: eu vou entrar e vou consertar tudo isso pela minha graça. Ele entra na história de famílias que carregam divórcio. Ele entra na história de mães que são mães solteiras, que se deitam com um garoto não sabendo as consequências que aquilo pode gerar, e de repente, de uma forma surpreendente, um filho vem na menina de 17, 18 anos, que não tem condições de ser mãe, quanto mais um menino que se deita com ela tem condições de ser pai. Ele entra nessa história. Porque são essas histórias que precisam dele. Porque quem está são não precisa do médico, mas quem carrega a história doentia, de relacionamentos doentios dentro de si, sabe o quão precioso é a invasão da graça de Deus reconstruindo a nossa vida. O amor de Deus que vai reconduzindo e reconstruindo as histórias perdidas. Está vendo de onde surge a história da salvação? Você percebe de onde Deus permite a gente pensar na salvação dele para o homem? Ele não está dizendo: a minha salvação tem que sair de homens perfeitos, não. A minha salvação se derrama sobre homens pecadores, imperfeitos, que necessitam do meu amor. É sobre gente assim, história assim, que a salvação repousa, cai. E o amor de Deus vai refazendo, dizendo: a salvação chega não para ficar assim, e nem para que você continue vivendo a mentira, porque a verdade vem à tona, vem à luz. Eu trago a verdade, eu mostro o que está por detrás disso tudo, mas eu não abandono, eu salvo vocês dessa história. É o filho mau que morre, é o filho egoísta que morre, é a nora que é boa, fica viúva, mas não tem filho, e é o sogro que não dá direito à vida. É dessa história que a gente pode declarar que os caminhos de Deus são insondáveis. É de uma história como essa que a gente olha para Deus e diz: quem pode te dar conselho, Deus? É de uma história como essa que Paulo afirma: quem conheceu os pensamentos do Senhor? Quem consegue imaginar o que passa na cabeça do Eterno? Quem pode definir quais são os caminhos que Deus vai andar, ou pelos caminhos que Deus vai escolher para revelar sua salvação? São insondáveis. Um filósofo disse que Deus é absurdo na sua forma de ser.
Ou seja, Deus nos ofende pela forma que Ele conduz a sua história. Deus nos choca pela forma que Ele decide se fazer conhecido. A história da genealogia revela muito mais sobre Deus do que qualquer outra coisa. Mas a gente não gosta disso. Primeiro, porque temos em nós a tendência do moralismo e da hipocrisia. Segundo, porque a gente gosta de esconder o nosso lado negro da vida. Todos nós escondemos, a gente vai aqui colocando debaixo do tapete. E a história da salvação não permite que o lado negro da vida fique escondido. Deus traz para a sala. Deus traz para o meio e diz: vamos conversar sobre isso. Vocês conseguem me ver nesse absurdo? Eu estou aí. Eu estou lá com José fazendo prosperar, mas eu estou aqui na casa de Judá, de filho bandido, de sogro irresponsável, de mulher com os direitos roubados, de uma mentira que traz um filho. Eu estou aqui. E se vocês estão pensando que eu vou sair lá de José, bonitinho, menininho bom, eu vou sair daqui. O Emanuel, o Messias sairá dessa casa. Dá para vir algo bom da casa de Judá? Não, assim como não vem nada bom da Galileia, não sai ninguém bom de lá, porque ninguém é bom por si mesmo. Eu sou a bondade encarnada, eu vou sair daqui. Eu conto a história de José, mas eu saio da história de Judá. Quem conheceu os seus caminhos, ó Deus? Quem pode definir quais são as suas escolhas, ó Senhor? O que eu estou te dizendo é que há um sentido de Deus na sua história, que há um sentido de Deus na sua família, que há um sentido de Deus por aqueles acontecimentos que você disse: por que eu estou vivendo isso? Há um sentido de Deus para aquelas histórias que a gente não gostaria de viver, para aqueles fatos que, se a gente pudesse, a gente dizia não, porque eles demonstram um fracasso. Parece que a história, a partir daquilo, se tornou uma coisa que a gente não consegue mais consertar. Mas há um caminho insondável de Deus. Há um toque de Deus nessas histórias mais complexas. Deus salva quem quer, como quer e onde quer. Deus salva quem quer. Judá e Tamar. Como quer, da maneira mais controversa possível. Através de uma noite, entre um homem que se deitava na sua mente com uma prostituta. E onde quer, em uma casa que não dava para imaginar alguma coisa boa surgindo dali, porque Deus está matando o tempo todo, dizendo: tem luto hoje porque não presta, tem luto amanhã porque não presta. E o que poderia ser alguma coisa boa, o pai se torna malandro, não entrega a mulher. O que a gente precisa é crer que Deus pode dar sentidos aos acontecimentos mais tenebrosos, complicados e difíceis da nossa vida. Que Deus pode nos revelar propósitos eternos por detrás de acontecimentos que a gente não sabe o porquê a gente está vivendo. Que a história da salvação de Deus na nossa própria vida, na nossa própria família, pode acontecer a partir de relações complicadas e difíceis. Judá e Tamar.
Quando a gente vai para Gênesis 1 e vê lá, e Judá deitou-se com Tamar, a desqualificada como mulher, a desqualificada que não dá filho, e gerou Pérez, a gente pensa que é um casamento bonitinho, de duas pessoas chegando, um sacerdote abençoando, casados para sempre, beija a noiva, vai para casa. Mas a hora que eu vou para Gênesis 38, eu vejo de onde tudo surge. Eu falo, eu posso pertencer à sua família, Jesus. Judá e Tamar nos dão sentido de pertencimento à família do Senhor. Judá e Tamar é o convite para todas as famílias dessa cidade para pertencer à família de Jesus. Judá e Tamar é a história de famílias, de moças e moços que foram roubados nos seus direitos. Judá e Tamar nos permite convidar pessoas abusadas, destruídas, feridas emocionalmente. Judá e Tamar nos dá o direito de convidar filho de mãe solteira para pertencer, chegar aqui e se sentir em família. Judá e Tamar nos faz convidar e dar esperança para crianças que foram abandonadas numa lata de lixo. Judá e Tamar nos encoraja a colocar os pés nos ambientes mais tenebrosos da nossa cidade e proclamar a salvação do Eterno. Judá e Tamar nos dá a coragem de olhar para a mulher que se deitou com 10 nesta noite, cobrando 100 de cada um, e dizer: sua vida pode ser diferente. E ela tem que chegar aqui e se sentir parte de uma família, porque a história de Deus se escreve através de histórias como essa. Amém? Coloque-se em pé. Mesmo sem entender, mesmo sem você ter o discernimento para que serviu alguns acontecimentos, eu gostaria que você olhasse para a sua própria família, a sua primeira oração, ou para si mesmo, para aquelas coisas que aconteceram lá atrás e você disse: por que eu vivi isso? Aquelas coisas que feriram a sua alma, que destruíram o seu coração, onde seus direitos foram roubados, onde a palavra dura veio e te machucou profundamente, quando foi espancado, para aquele acontecimento lá atrás que você disse: por que eu vivi isso? Que fez você repensar na sua própria história. Quem sabe brotou em você o desejo de acabar com a sua própria vida, e você dizia: por que eu tenho que viver isso? Por que eu estou passando por isso? Há um sentido de Deus nisso. Quão insondáveis são os teus caminhos, ó Senhor. Nós vamos cantar e orar, e você vai trazer a memória e deixar com que a graça de Deus invada esses ambientes mais difíceis, como os ambientes de Gênesis 38, trazendo-nos a cura e a vida dele sobre nós. Feche os seus olhos. Ore e cante. Do que adianta ter as riquezas deste mundo, ou ser honrado por todos se eu não estiver perto de ti? Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença.
dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que o homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Obrigado, Senhor, que a gente faz parte desta grande família. Esse é o grande sonho do Senhor, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Histórias desqualificadas cabem nesta família. Histórias complicadas, pervertidas cabem nesta família. Histórias de direitos roubados cabem nesta família. Histórias que tinham mentira dentro dela, mas a verdade do Senhor veio à tona e restaurou os acontecimentos. Cabe, porque a tua graça vai nos transformando. Cabe a minha história, cabe o meu passado oculto, os meus pecados não revelados, os meus pecados que ninguém viu. Cabe a minha história, cabe a minha infância. Cabe a minha juventude, cabe o tempo que eu vivi nas drogas, cabe as madrugadas que vivi no álcool, cabe as dores que vivi, cabe o luto que suportei, cabe as traições que carrego, cabe tudo dentro da família de Jesus. E assim cabe a todas as histórias dos meus irmãos que estão aqui. Histórias reveladas e histórias ocultas, mas todas perdoadas, lavadas, redimidas pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado da gente. Cabe a história de homens e mulheres desqualificados pela sociedade, muitas vezes pela igreja, mas amados pelo Senhor acima de todas as coisas, amados até a morte e morte de cruz. Te pertencemos, Senhor. Fazemos parte da tua família, Jesus. O Senhor nos reconhece como irmãos, Jesus. E o Eterno nos reconhece como filhos, por adoção, com histórias perdidas, mas resgatadas pela cruz de Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Uma nova história Deus tem pra mim. Dá um abraço na pessoa que está ao seu lado. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei.
Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei.